avancem para a gente dar início. Pessoal, então, boa tarde, desculpa, né, um pouquinho aí o atraso, mas é com muita alegria, né, que a gente conseguiu, dessa vez, formar aí um trio. Como eu já comentei com vocês, eu estou fazendo curso lá na Lagoinha, né, da prefeitura, e conheci a Silvia, que me apresentou a Melissa, e olha só, a Melissa, né, Melissa, você tá na academia aí também, mas acaba que a gente não consegue conhecer todo mundo, né? E fiquei muito feliz da Silvia me falar de você e já trouxe a Deusilene também. Então, para a gente falar um pouquinho, né, das políticas, vocês fiquem à vontade aí. E depois eu acho melhor, né? Vocês conversam, falam, e no final a gente conversa um pouco, tirar as dúvidas, pode ser? Sim, pode sim, Renata. Ótimo, Muito tá? obrigada, Bom, bem-vindas. obrigada. Bom, primeiro, então, assim, boa tarde, né? Boa tarde aos alunos. Agradecer aí ao convite da Renata, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Primeiro, porque é um tema que para a gente é muito importante, muito caro. E aí, só para vocês entenderem, nesse primeiro momento, eu vou estar falando aqui em nome da Silvia e da Deusilene, eu vou vir com uma parte mais conceitual, para que, de fato, a gente possa entender melhor essa estrutura teórica e conceitual do que a gente vai conversar aqui hoje. Depois, a Silvia vai dar um zoom especificamente mais nas políticas de agricultura urbana, trazendo um pouco aí exemplos do que tem ocorrido, principalmente no âmbito de Belo Horizonte, e para também dar materialidade, concretude para esta temática, numa perspectiva, inclusive, da gente pensar movimentos pulsantes que existem no entorno da agroecologia, no entorno de movimentos, de fato, que estão na localidade, que debatem a perspectiva tanto geopolítica quanto de soberania e segurança alimentar. A gente teve a grata alegria de conseguir que a Deusilene pudesse estar aqui conosco hoje, trazendo um pouco da experiência do movimento das Marias, que ela vai falar um pouquinho, né? Então, eu vou pedir licença para vocês, vou compartilhar minha tela, e aí, na hora que eu compartilho, eu perco o contato visual. Eu só preciso que vocês me sinalizem que estão visualizando a minha tela. Beleza. Entender. Sim. Isso, vocês estão visualizando, Deu turma? certinho, Ótimo, deu então, certo. excelente. Bom, então é isso, né, turma? Assim, eu vou primeiro trazer um pouco dessa estrutura que ela é extremamente complexa, ela é multidimensional, porque não tem como a gente falar sustentabilidade, principalmente quando a gente pensa a alimentação, e numa visão muito mais ampla, entendendo que a alimentação é um fenômeno sociológico, e a gente precisa cada vez mais fazer essa reflexão, sem falar de sistemas alimentares, ambiente alimentar, e o quanto que essa estrutura, que é uma estrutura macro, ela vai contribuir para desfechos da segurança alimentar e nutricional, sejam desfechos bons ou sejam desfechos ruins. E aí, aqui, eu já trago uma reflexão e uma problematização, porque quando a gente pensa esses grandes temas, é óbvio que a gente precisa entender que quando nós estamos falando de alimentação, ele é uma temática que toca a todos nós, independente da nossa profissão, independente do nosso credo, porque a gente está dizendo de uma temática que ela é apartidária, que ela é um direito social, um direito elementar de todos, então a gente precisa ampliar os debates, a gente precisa, inclusive, ampliar os olhares sobre a temática de alimentação, e nessa semana especificamente, quando a gente está aí pensando o meio ambiente, cada vez mais a gente precisa pensar também a saúde planetária e a perspectiva da sustentabilidade. Bem, primeiramente, eu gostaria aqui de declarar que não existe conflito de interesses na minha fala,
Então, eu sou uma pesquisadora que eu estudo a temática nessa perspectiva partidária. Eu não estou aqui defendendo nenhum interesse, principalmente privado. Eu gosto de deixar isso bem claro, porque cada vez mais, quando a gente fala de alimentação, é preciso também a gente fazer a reflexão e o debate dos conflitos de interesse que estão postos, principalmente em relação à hegemonia do sistema alimentar e à pauta de alimentação. Bom, nesse sentido, turma, assim, só para dizer um pouquinho para vocês quem sou eu, né? Então, eu sou nutricionista de formação. Além disso, assim, eu permeio por diferentes espaços de movimentos. Então, eu sou membro da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, que é uma coalizão de diferentes organizações que fazem uma reflexão, principalmente da perspectiva do que o comer é um ato político e o quanto que isso precisa cada vez mais estar inserido dentro da nossa perspectiva de estudo. Eu tenho algumas parcerias com pesquisadores da URGS, onde essa parceria me deu a grata alegria de fazer pesquisas de campo no Brasil todo. Então, essa foto aqui, inclusive, que eu estou lá numa horta, é uma foto que eu estou lá em Manaus fazendo pesquisa de campo. Esse mercado é o mercado de Manaus. Então, isso também me possibilita ter um olhar ampliado e ter uma capacidade de dialogar com vocês sobre essa temática hoje. Bom, eu quis trazer aqui essa tríade porque ela é um nexo causal e uma tríade muito importante. Ela é uma reflexão que pesquisadores do GEPAD da URGS fazem, principalmente do grupo do professor Schneider e da professora Kátia Grisa, onde a gente traz para a centralidade da discussão, na perspectiva da sustentabilidade, na perspectiva das políticas alimentares, a agricultura. Mas é preciso pensar agriculturas. Quando a gente fala agriculturas, então, eu vou ter algumas estruturas de agriculturas, principalmente quando a gente pensa em agroecologia, no sentido de que eu vou conseguir promover ambientes alimentares, promover maior sustentabilidade para o meio ambiente, soberania alimentar, de uma maneira diferente, pensando aí a agricultura que está diretamente relacionada com a hegemonia do sistema alimentar, que é a agricultura que é promovida pelas grandes organizações, que inclusive tem a questão do agronegócio, diferentemente, ela tem uma relação direta aqui com as mudanças climáticas, e cada vez mais a gente discute a pauta das mudanças climáticas na perspectiva da nutrição e da alimentação, entendendo que isso tem uma relação direta com a sindemia global. Quando falamos de sindemia, nós estamos falando de um nexo causal que está relacionado com a obesidade, com a desnutrição e com a insegurança alimentar e nutricional. Então, aqui vocês podem perceber essa dimensão da saúde e da nutrição, e aí também a gente precisa ampliar os nossos olhares sobre qual saúde nós estamos falando e pensar numa perspectiva, inclusive, da saúde do meio ambiente. E óbvio que, considerando todas as mudanças que ocorreram no mundo, e aí aqui é importante a gente entender que hoje o Brasil ele é majoritariamente urbano, o quanto que a pauta da urbanização cada vez precisa ser discutida, entendendo várias camadas e várias dimensões que estão na urbanização, dentre elas questões relacionadas à disputa do solo urbano, especulação imobiliária, questões relacionadas, inclusive, ao bem viver, como muitas vezes é colocado, inclusive, pelo direito social dessa terra, que Lefebvre bem discute, e, para além disso, as vulnerabilidades e os desafios que a urbanização nos impõe, relacionado aí a questões de interseccionalidade, na questão de gênero, na questão de precarização, inclusive do trabalho, da renda e do acesso à alimentação. Então, é importante que a gente tenha essa visão mais ampla e sempre pensando a importância da produção de alimentos, e nessa produção de alimentos, porque é onde se inicia a estrutura primária dos sistemas alimentares,
o quanto que produzir, distribuir, acessar esses alimentos pode ter uma relação direta com a soberania alimentar e com a segurança alimentar, ou, de uma certa forma, eu posso ter comprometimento tanto da soberania quanto da segurança alimentar. E aí, nesse sentido, é importante que a gente consiga avançar, entendendo, para além dos sistemas alimentares, os regimes alimentares e essa interseção dessas grandes áreas de conhecimento, sendo que questões em relação à geopolítica fazem total diferença quando a gente pensa a pauta hoje da alimentação, até porque nós estamos falando para o sistema alimentar hegemônico de uma visão do alimento enquanto uma mercadoria, e uma mercadoria, inclusive, que gera lucro, gera aí bilhões de dólares, de reais, enfim, de resultantes de lucro, e que não necessariamente os sistemas hegemônicos estão interessados e preocupados com a pauta do bem viver, da sustentabilidade. Então, essa reflexão ela é importante porque nós estamos falando de uma temática que é muito disputada, inclusive por grandes organizações. Aqui a gente pode pensar os ruralistas, a gente pode pensar uma questão que é extremamente importante no Brasil e cada vez mais urgente, a pauta da reforma agrária, porque não tem como a gente produzir alimento e alimentos de uma maneira saudável sem fazer uma discussão mais ampla em relação ao acesso à terra. Bom, e aí nessa dimensão, estruturado dentro do que é colocado e pensado, e uma construção que foi democrática. Então é importante a gente entender que o conceito de segurança alimentar e nutricional no Brasil, ele foi um conceito cunhado e construído com a participação ativa da sociedade civil. Então, desde 2006, pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN, a segurança alimentar e nutricional é entendida nessas dimensões que eu apresento aqui na figura, onde a gente tem a importância do direito humano à alimentação adequada, práticas alimentares saudáveis, e dimensões essas que, quando a gente traz questões relacionadas às práticas alimentares, ao direito humano à alimentação, e principalmente quando a gente fala da conservação da biodiversidade, não tem como a gente não considerar a localidade e não considerar o quanto que é preciso, de fato, a gente avançar em dimensões que elas são, eu diria que talvez, vistas ainda no Brasil de uma maneira incipiente, quando a gente pensa o arcabouço legislativo, quando a gente pensa a aplicabilidade, inclusive, de algumas políticas e de algumas ações e de alguns programas que, de fato, vá ter um enfrentamento robusto às questões de desfechos de saúde ruim, às questões de insegurança alimentar e nutricional, e principalmente de acesso à produção de comida de verdade, à produção de alimentos que vá, de fato, dialogar com essa estrutura mais ampla da segurança alimentar e nutricional. E aí, aqui para a gente também refletir, eu quis trazer o significado do que é a palavra sustentabilidade, principalmente quando a gente pensa a etimologia dessa palavra. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando da importância de sustentar, de defender, de favorecer, de conservar e de cuidar da estrutura da Mãe Terra, não só para as nossas gerações, como para gerações futuras. E aí aqui cabe uma reflexão, porque individualmente nós precisamos refletir, pensar o quanto que as nossas ações cotidianas, com o nosso modo de viver do dia a dia, de fato contribui para essa sustentabilidade, de fato contribui para a soberania ou não. Porque muitas vezes a gente fica pensando, às vezes, estruturas macro, estruturas sistêmicas, mas nós esquecemos de fazer reflexões no que aquilo tange o nosso comportamento diário, das nossas atitudes, nas nossas decisões, inclusive em relação
as nossas compras, onde eu acesso o meu alimento, onde que eu compro, será que eu sei o caminho que o alimento está percorrendo, daquele alimento que chega no nosso prato? Então, também aqui vocês conseguem perceber a complexidade que é esse conceito de sustentabilidade, e para além de ser um conceito multidimensional, ele é um conceito que está diariamente em disputa por diferentes áreas do conhecimento, por diferentes pautas políticas, e que nós precisamos também, enquanto sociedade civil, enquanto titulares desse direito, do direito humano à alimentação, disputar a sustentabilidade na sua visão mais ampla, pensando o bem viver. Bem, e aí aqui eu quis trazer para vocês um pouco do que eu trabalhei no doutorado, pensando aí um modelo conceitual de sistema alimentar, ambiente alimentar e segurança alimentar e nutricional para países de baixa e média renda, onde eu quis trazer para a luz da discussão que nós precisamos pensar que existem diferentes sistemas alimentares que eles estão interrelacionados e coexistentes, para, inclusive, dar visibilidade para contramovimentos desse sistema, onde a gente pensa sistemas alimentares mais justos, mais inclusivos, que, de fato, vá fazer todo o diálogo em relação a mudanças que são não só na perspectiva política, mas também numa perspectiva societária e numa perspectiva de, inclusive, fazer discussão das políticas neoliberais e discussão do capitalismo. Então, não é um único sistema alimentar, mas são sistemas alimentares que são coexistentes, e o quanto que essas pontas de alavanca, e é importante nós entendermos que nós, sociedade civil, somos pontas de alavancas potentes para que a gente possa ter desfechos de saúde ou nutrição boas ou ruins. E, além disso, o que também é importante vocês visualizarem nesse modelo é que nós não pensamos somente políticas de alimentação e nutrição, mas sim políticas alimentares, porque quando o debate ele é ampliado, principalmente nessa transversalidade de políticas alimentares, nós estamos falando de políticas de produção de alimentos, políticas de acesso à terra, políticas, inclusive, que estão relacionadas a esses movimentos retroalimentadores, aonde é possível perceber a necessidade de uma discussão sobre acesso à terra e acesso à água. Então, cada vez mais a gente precisa discutir no Brasil o quanto que a insegurança hídrica ela vai ser cada vez mais presente na nossa realidade, e assim como outras pontas que estão diretamente relacionadas às questões de sustentabilidade, dentre elas o desperdício de alimentos e a doação de alimentos. Bom, outra dimensão que a gente não pode deixar de considerar é a questão da emergência climática. Então, cada vez mais vai ser extremamente desafiador, se mantivermos essa estrutura de sistema alimentar hegemônico que hoje existe, manter a produção de alimentos por questões aí em relação às catástrofes que a gente tem do clima, e principalmente como que a gestão pública, como que os governantes muitas vezes ainda desconsideram a emergência dessa pauta e a importância de pensar políticas mais robustas de enfrentamento e que, de fato, vão dialogar com uma estrutura de contribuir para menores riscos e menores desfechos relacionados às emergências climáticas. E todo esse modelo, ele tem relação com práticas alimentares que podem ser práticas que vão contribuir para a sustentabilidade, ou podem ser práticas, principalmente quando a gente pensa o avanço de acesso e disponibilidade de alimentos ultraprocessados, que vá contribuir aí para desfechos de saúde ruim e não adequados, que de fato vá garantir aí uma estrutura de promoção de alimentação adequada e saudável. Então, aqui é importante também vocês visualizarem
que nós não podemos e não devemos culpabilizar o sujeito, porque muitas vezes desfechos ruins de saúde e nutrição estão diretamente relacionados com questões que são muito maiores, que são muito mais amplas, de toda essa visão sistêmica, macrosistêmica, inclusive, que vão ter aqui, cada uma dessas dimensões tem as suas caixinhas e que, de fato, vá fazer incidência em relação às nossas práticas e os nossos modos de comer, a forma como a gente acessa os alimentos e como que isso está diretamente relacionado e nada está solto. A gente precisa cada vez mais ter essa visão mais ampliada sobre a temática. Bom, e aí, turma, eu chego aqui a uma reflexão. Diante disso, é importante que a gente pense, essa figura é de um agricultor lá de Jabuticatubas, que é uma cidade próxima aqui de Belo Horizonte. Nós precisamos entender que quando nós estamos falando de alimentação, nós estamos falando de um ato político. E entender que que o comer é um ato político nos faz, inclusive, perceber a importância de movimentos pulsantes, a importância, inclusive, de programas, de políticas, de ações que estão relacionadas à questão da agricultura urbana, da agricultura periurbana, porque, em alguma medida, é preciso que cada vez mais a gente possa entender o território, entender o ambiente do qual nós estamos inseridos como sendo um ambiente pulsante e capaz de também produzir o nosso alimento, que o alimento que garante soberania alimentar, que o alimento que garante segurança alimentar e nutricional, não é e jamais vai ser o alimento que a gente acessa num supermercado, nas grandes redes supermercadistas, ou que a gente acessa por uma plataforma de delivery, num debate, numa discussão das grandes corporações, de praticidade, de facilidade, de rapidez, mas que tudo isso gera problemas muito maiores dentro desse sistema maior. Então, trazendo aí, né, essa dimensão da agricultura urbana, eu passo agora a palavra para a Silvia, porque ela vai dar andamento agora um pouco nessa dimensão, como sendo aí uma das possibilidades para que a gente possa pensar enfrentamentos a essa estrutura hegemônica que está posta na realidade atual, não só do Brasil, mas na realidade atual do mundo, porque isso é uma questão muito mais ampla do que somente um problema que a gente enfrenta no Brasil. Turma, só uma questão, eu mudei a tela e passei para a apresentação da Silvia, certinho? Todo mundo está vendo a apresentação da Silvia? Você vai saber que sim. Turma? Ô, Melissa, Sim. a alma da fome é política. Isso, ok. Então, passo a palavra para a Silvia. Já posso falar? Sim. Não preciso gritar muito, não. E para passar aqui... Ah, tá, beleza. Muito boa tarde. Eu sou Silvia Contreras. Eu faço parte do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e de uma entidade que se chama AMAU, que é a Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana. E agradecendo mais uma vez o convite da professora Renata e de vocês que tiveram paciência de estar com a gente até agora, eu quero entrar, então, na situação de que seria, de fato, esse entendimento de que é agricultura urbana e periurbana e como ela vem para enfrentar o combate das grandes marcas, das grandes empresas que determinam como a gente se deve alimentar, através de uma proposta que nós estamos seguindo e a agricultura familiar pensa que é o melhor a se fazer, que é, de fato, a agroecologia. Aí eu coloco uma frase do Betinho, a alma da fome é política, porque também, inclusive, o gancho que a Melissa deixou todo alimento é político, a última frase, né?
um direito, o direito humano à alimentação, né? Uma questão política. O que quer dizer isso? Não vou entrar muito em meandros, não. É simplesmente dizer que políticas públicas, políticas governamentais, podem, sim, de fato, enfrentar a fome, a miséria e a pobreza. Agora, a vontade política vai depender de uma correlação de forças, tá? Vejam vocês como que nós estamos conformados tanto no Congresso quanto na Casa dos Deputados. A direita e a ultradireita têm a maioria, tá, em ambas casas. Por consequência, uma política que se proponha combater o agronegócio dificilmente vai passar, né? Mas então, enfim, vamos lá. Beleza, obrigada. Então, a ideia daqui de trabalhar um pouco a ideia da sustentabilidade e segurança alimentar é para poder entender um pouco melhor como que no Brasil está a fome, a situação de pobreza e a miséria. A insegurança alimentar no Brasil caiu em 2023, é um dado muito positivo, em 30%, ou seja, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome, é um grande passo, de fato. A fome, pobreza e miséria no Brasil, que é um estudo que houve, conduzido pelo Fome Zero, que é a instituição do Betinho, revelou que 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. E 20 milhões de pessoas superaram a insegurança alimentar moderada ao longo do ano 23. Esses dados representam uma redução de 30% total na insegurança alimentar total, que engloba os níveis a insegurança alimentar grave, moderada, leve, são essas três situações, tá? Ou seja, como que uma política com melhor atenção para combate à fome, à miséria e pobreza conseguiu retirar no Brasil a 30% das pessoas que estavam em essa situação. Entendendo que a insegurança alimentar grave é aquela que se refere à situação em que as pessoas, inclusive as crianças, não têm acesso a alimentos suficientes e saudáveis para uma vida ativa e saudável, frequentemente passando o dia inteiro ou mais sem comer. É a forma mais severa de insegurança alimentar, caracterizada pela falta crônica e persistente de alimentos, levando a situações de fome e desnutrição. A insegurança alimentar moderada apresenta modificações nos padrões usuais de alimentação entre os adultos, ao mesmo tempo com restrição na quantidade de alimentos. A escala brasileira de insegurança alimentar, que é a EBIA, é utilizada como medida direta da percepção de insegurança alimentar em nível domiciliar. Ou seja, a EBIA classifica os domicílios em 4 categorias: segurança alimentar, insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e a insegurança alimentar grave. Então, ficamos agora unicamente para entender o que é a insegurança leve e a própria segurança alimentar. A insegurança alimentar leve apresenta comprometimento da qualidade de alimentação em detrimento da manutenção da qualidade, da quantidade percebida como adequada. E há, entanto, a segurança alimentar, os moradores de domicílio têm acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em que a quantidade também é suficiente. Dessa forma, é possível entender que nem sempre a insegurança alimentar e nutricional refere-se à falta de comida na mesa, mas também é sobre o tipo de comida que ali está. Isso fica mais evidente quando a população brasileira passa por mudanças sociais que interferem no consumo alimentar, sendo a vulnerabilidade social um fator de risco para uma alimentação não saudável.
Quais são os produtos não saudáveis que a própria Melissa já tinha mencionado? São esses que são ultraprocessados, tá? A Coca-Cola, o sanduíche, as batatinhas, os biscoitinhos recheios, isso, todo que seja, de fato, feito pela indústria alimentar, tá? Entre mais mudanças tenha a natureza do alimento, são mais, de fato, ultraprocessados. Assim, em 2025, dados recentes indicam que a insegurança alimentar grave no Brasil diminuiu, em comparação com anos anteriores. No entanto, a pobreza e a insegurança alimentar ainda tem milhões de pessoas, especialmente crianças e adolescentes, afetam. Em 2022 e 2023, a insegurança alimentar no Brasil caiu 30%, o que tinha falado antes. Ou seja, 13 milhões deixaram de passar fome. Caracterizando assim, então, a pobreza como a taxa de pobreza no Brasil caiu, exatamente por essa correlação que estou fazendo acima, 8%, 8 ponto percentual em 2024, passando a pobreza de 21,7%, quase 22%, para 21%, segundo o Banco Mundial. Não são dados nossos, não, são do Banco Mundial. Em 2024, o número de pessoas vivendo em situação de pobreza no Brasil foi estimado em 54 milhões, representando cerca de 25% da população nacional, que na época, no ano 2024, era de 212 milhões e meio, tá? Isso segundo dados do IBGE. Essa estimativa indica uma redução em relação a 2023, quando 59 milhões de brasileiros, isto é, 27% dessa população que estamos falando, estavam abaixo da linha de pobreza, definido como a renda domiciliar per capita inferior a R$ 665 mensais, conforme os critérios do Banco Mundial. Isso serviu, esse panorama de como que está a miséria e a pobreza no Brasil, os dados colocados pelo IBGE, pelo Banco Mundial, nos leva, então, a querer repassar para vocês a importância da agricultura urbana e periurbana como forma de enfrentar essa situação de pobreza e miséria, de fato, que não consegue até agora sair dessa situação devido a uma falta de visão política para embater propriamente o que é aquilo que está obstaculizando as pessoas deixarem de ser pobres, deixarem de ser miseráveis, estar passando fome. Então, vamos tratar aqui agora o que é agricultura urbana e periurbana, e por isso que eu deixo aí a pergunta: o que você conhece sobre isso? A política pública e a agricultura urbana e periurbana, vamos entendê-la como uma política pública, que são ações, programas e decisões tomadas pelo governo, já seja municipal, estadual ou federal, para atender necessidades da sociedade e promover o bem-estar coletivo. No caso das hortas urbanas, que nos estamos referindo aí à agricultura urbana, políticas públicas podem incentivar sua criação, tá? Como alternativas de combate à fome e à miséria, através de leis e regulamentos que permitam o uso de terrenos públicos, como de fato se faz aqui em Belo Horizonte, incentivos financeiros, como subsídios ou apoio técnico, que também a Prefeitura de Belo Horizonte faz, a educação ambiental e campanhas de conscientização, que a Melissa apontou muito bem os grandes estragos que tem havido ultimamente pela questão ambiental, né? E programas de segurança alimentar, que são os principais para o combate da fome e promover a alimentação saudável. Essas políticas reconhecem as hortas urbanas como ferramentas para melhorar a qualidade de vida nas cidades. Assim, então, a agricultura urbana e periurbana, a UP, é a agricultura realizada em pequenas áreas dentro de uma cidade e no seu entorno, que é a parte que a gente chama de periurbana, destinado também para a venda em pequena escala em mercados locais, bairros, feirinhas, etc., integrando-se assim
ao sistema ecológico e econômico das cidades. Pelos moldes da agricultura, da agroecologia, que é a aplicação dos princípios da ecologia às práticas agrícolas, a agricultura urbana tem sido, historicamente, uma estratégia de desenvolvimento, sim. Onde sua implementação foi efetivada, boa parte das deficiências alimentares da população e os impactos ambientais foram reduzidos. A agricultura urbana e periurbana é um conceito que abrange diversos aspectos, como produção agroecológica, transformação e prestação de serviço, cujo objetivo é gerar produtos agrícolas e pecuários, pequenos animais, tá? Voltados ao consumo próprio, trocas, doações ou comercialização, de maneira segura e reutilizando de forma efetiva e sustentável os recursos e bens locais, tipo o solo, a água, os resíduos, a mão de obra, os saberes. A política de agricultura urbana se baseia muito nesses objetivos que tem a política urbana em si, de uma cidade. Então, ela tem que entender que deverá cumprir uma função social da propriedade, que deverá incorporar o desenvolvimento urbano para ser uma política urbana, a sustentabilidade ambiental, que é fundamental, é o que nos norteia, a sustentabilidade. Ou seja, você perpetuar no espaço e tempo uma política que faça, de fato, um desenvolvimento urbano e uma função social da propriedade, que crie o desenvolvimento econômico, que permita a inclusão social e isso com um planejamento e gestão das autoridades das cidades urbanas, principalmente. Bom, aqui é uma horta que nós temos de referência em Belo Horizonte, que fica no bairro Milionários, mentira, que fica no Barreiro, tá? Que é referência para muitas cidades, inclusive fora do Brasil, porque Belo Horizonte tem, de fato, a imagem, e isso é verdadeiro, que nós somos referência com relação à política pública da agricultura urbana, tanto a nível nacional, como no entorno de muitos municípios nossos do estado. Unidades de produção e hortas urbanas. Ah, tá, então estamos falando diferente quando se fala unidades de produção, quando falamos de hortas urbanas. Não, não e sim. Não, porque são espaços, as hortas urbanas, são espaços localizados em áreas urbanas ou periurbanas. Ah, tá, o que é a periurbana? É aquele negócio que nós estamos falando. A área em torno das cidades, da parte urbana, tá? Usados para o cultivo de alimentos, consórcios e plantas medicinais. As hortas urbanas vêm cumprindo essa definição. Estas hortas urbanas podem ser institucionais, quando elas se dão em escola, hospitais, empresas, órgãos públicos como creches, centros de saúde, lares de idoso, penitenciárias, etc. Essas são as institucionais. As coletivas, ou seja, o PSC, são públicas, privadas ou coletivas, tais como assentamentos, acampamentos, associações, comunidades quilombolas, comunidades indígenas e ONGs. E as individuais, a palavra fala, são mantidas por moradores em seus próprios quintais ou em terrenos privados. Mas, então, assim, as unidades produtivas comunitárias são as hortas urbanas com espaços ao ar livre destinadas ao cultivo de verduras, hortaliças, frutas, legumes, plantas aromáticas ou ervas medicinais, entre outras variedades. E também galinhas, ovos e porcos, por exemplo, em pequena escala ou em escala doméstica e produzidas de forma agroecológica. Como que funcionam? Aí, muito rapidamente, funcionam assim. Nós temos qual que é a modalidade, qual que é o tipo de área que elas utilizam e o destino dos alimentos que estas produzem. Então, quando falamos de unidades produtivas institucionais, nós estamos referindo às escolares,
que acontecem em centros educacionais municipais e cujo destino de alimentos é para a própria comunidade escolar ou do entorno das escolas. Dentro dessas unidades produtivas institucionais também estão outros equipamentos públicos, tá? Ou seja, centros de saúde, centros de referência de assistência social, centros culturais, penitenciárias e ONGs, que o destino dos alimentos vai ser para os próprios servidores desses equipamentos, funcionários e comunidade assistida, por exemplo, os restaurantes públicos, os restaurantes populares. E, por último, as unidades produtivas coletivas comunitárias, que são públicas, privadas ou coletivas, tá? Elas destinam sua alimentação aos próprios agricultores que trabalham nessas hortas, aos próprios familiares e comunidades do entorno e para a comercialização. Então, vamos lá. Quais seriam, então, as funções das hortas urbanas? É a produção de alimentos saudáveis e de baixo custo, é a promoção da segurança alimentar, é a geração de trabalho e renda, porque ele não só gera renda, não. Muitas pessoas que já estão inseridas nas hortas e que ganham um trocado, não trocado não, que ganham uma rendinha mínima que seja, mas elas consideram como trabalho, tanto para as famílias como para o próprio grupo que se considera vulnerável para ser incorporado nesse tipo de hortas urbanas. A educação ambiental, que é fundamental, e valorização de espaços, porque de espaços públicos, redução e melhor aproveitamento de áreas abandonadas, que antes eram utilizadas para despejo de lixo. Melhoria do clima urbano com mais áreas verdes. Quais são os principais objetivos, então, das hortas urbanas? Uma vez que nós já entendemos quais são as funções, agora quais são seus objetivos? Atividade útil e saudável, que é uma grande ferramenta para trabalhar a segurança alimentar, a educação ambiental, a mobilização social e a coesão social nas cidades, que é o intercâmbio, as trocas de saberes, as visitas de pares, etc. Os benefícios das hortas urbanas, elas caem em 4 benefícios: sociais, ambientais, econômicos e educacionais. Os sociais estão aí, fortalecem o senso da comunidade, promovendo o trabalho coletivo e a solidariedade, oferecem espaços de convivência, lazer e aprendizado para crianças, jovens e idosos e podem ajudar na redução da violência ocupando terrenos baldios. Na questão ambiental, contribuem para a melhoria da qualidade do ar e redução das ilhas de calor, estimulam o reaproveitamento de resíduos orgânicos, ou seja, a compostagem, que é utilizada nas próprias plantas, e promovem a biodiversidade, atraindo insetos, polinizadores, como as abelhas, e outros pequenos animais, como, por exemplo, macaquinhos, que a gente ainda encontra na cidade, os chamados saguis. Econômicos, porque eles reduzem o custo dos alimentos para os produtores e produtoras que nelas trabalham. Isso é muito importante, porque se você vai comprar no supermercado, você vai pagar 1/3 mais caro do que você consegue nessas hortas que não utilizam nenhum tipo de veneno para poder ser produzidas. Podem gerar renda extra através da venda de hortaliças, frutos, desculpa, está fritos aí, são frutos, plantas, etc., e estimulam a economia local com mercados e feiras comunitárias. E, por último, os educacionais, que são espaços importantes para a educação ambiental, permitem o ensino prático de agricultura, alimentação saudável e sustentabilidade e incentivam hábitos alimentares mais saudáveis. Se vocês reparam nas fotografias, todas essas são hortas urbanas, diferentes tipos, ao ar livre, na própria comunidade e com teto, que deve ser alguma propriedade privada aí, mas todas são hortas urbanas, beleza. Vamos lá. Vamos entender, no caso de Belo Horizonte, a que nós estamos chamando região metropolitana de Belo Horizonte e colar metropolitano. Então, por todos nós é sabido, e se não fiquem sabendo, que Belo Horizonte tem a região metropolitana tem 34 municípios e 16 correspondem à área metropolitana, ao colar metropolitano. Os municípios que primeiramente aparecem são os 34 municípios da
da região metropolitana. Vocês podem dar uma lida aí, papapá. E quando a gente já vai pegar a região do colar metropolitano, são 16 municípios que são todos esses aí. Então, a região metropolitana engloba 34 mais 16 municípios, que esse é o total da região metropolitana. Beleza. Então, Belo Horizonte, vamos lá. A Prefeitura de Belo Horizonte possui longa e reconhecida trajetória de experiências de fomento à agricultura urbana e periurbana, associada à promoção de segurança alimentar. Nos últimos 25 anos, ações e programas realizados nesse âmbito receberam premiações e destaques graças a seu alto impacto social. O programa Unidades Produtivas de Agricultura Urbana é uma dentre as diversas iniciativas do município na agenda alimentar. Belo Horizonte passou a ser referência nacional do avanço que se tem aqui com relação a políticas de agricultura urbana e periurbana. Aqui, no caso, estamos tratando sobre Belo Horizonte, tá? Quais são as ações desse programa de agricultura urbana? As principais ações do programa são a permissão do uso de terrenos, que isso é um grande avanço, porque eram terrenos que só recebiam lixo, tá? E isso através de editais e de credenciamento das famílias. Agora é possível as próprias famílias acessar esse tipo de terreno. A capacitação e assessoria técnica que a prefeitura dá juntamente quando reconhece que aquele grupo de pessoas vai, de fato, atuar sobre uma horta urbana, então ela tem que capacitar as pessoas que vão trabalhar nela. O fomento à implantação, ou seja, ela dá estrutura e doa insumos, por exemplo, sementes, coberturas de solo, a infraestrutura são as estacas que tem que colocar para delimitar a área, e a manutenção de unidades produtivas de apoio à comercialização, que são as feirinhas que a gente está vendo ultimamente em Belo Horizonte, que são feirinhas tanto de acesso a alimentos saudáveis, quanto de apoio à economia solidária. Como funciona esse programa? Esse programa foi criado em 1993. Os objetivos dele eram claros: promover a segurança alimentar e nutricional por meio de ação coletiva, porque só quem é em grupo pode você requerer um espaço urbano para produzir, para fazer uma horta urbana acontecer. Produzir alimentos saudáveis e geração de trabalho e renda, e transformar áreas improdutivas em unidades de produção agroecológicas. Quem são os órgãos responsáveis por esse programa? A SMSANS, que é a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, a Diretoria de Fomento à Agroecologia, Agricultura Familiar e Agricultura Urbana, que é a DEFAO, a Fundação de Parques e Zoobotânica, a Secretaria Municipal de Política Urbana, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Governo, Secretaria de Obras e Infraestrutura, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Fazenda, que é ela que faz a questão acompanhamento do cadastro e a edição dos editais, e, por último, os CEVAES, que são centros regionalizados de vivenda agroecológica, que acabam de ser inseridos exatamente porque eles têm a proposta da produção e a vivência agroecológica, criadas na época do Patrus, enquanto prefeito. Quais são as fontes de financiamento? Isso aqui é muito importante. Quais são as fontes de financiamento dessa política urbana de Belo Horizonte? Dois, basicamente: orçamento municipal e as emendas parlamentares. Quais são as parcerias que a prefeitura faz para conseguir ter esse tipo de apoio? É a Secretaria de Fazenda, através de seu controle de áreas públicas, análise e cessão dos terrenos. É a Central de Abastecimento das Cidades, que é a CAFA, que é exatamente onde chegam os produtos que são doados por supermercados, por outras entidades que doam aquele tipo de produto que para eles não está dentro de um padrão de comercialização. Eles recebem esses alimentos e distribuem
para universidades, tá? E para outros centros, como as unidades, os restaurantes populares, por exemplo, tá? Isso que é a CAFA. Ela captura, recebe a doação de alimentos e redistribui para essas redes. O Instituto de Geociências, que é o Grupo de Estudos da Agricultura Urbana, a AGUE, que é minha companheira Melissa, uma das pessoas que participa desse tipo de estudos e pesquisas, tá? Associações e organizações sociais, como, por exemplo, a Horizontes Agroecológicas, Horizontes Agroecológicos, que é uma associação exatamente que está inserida na CAFA também, a Rede CISAL, que também faz parte desse tipo de comercialização em Belo Horizonte, a Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana, AMAU, que eu faço parte dessa articulação, e a Articulação Mineira de Agroecologia, a AMA, que são as entidades que, de fato, contribuem com a visão também da questão, a importância da agroecologia. E organizações multilaterais, como governos locais, para a sustentabilidade, que tem essa ideia de que é importante a sustentabilidade. Já estamos acabando, viu, gente? Agora, bem, quais são os custos? Que isso dificilmente você encontra. Quanto vale você implantar uma horta comunitária aqui em Belo Horizonte? O custo anual das atividades é de aproximadamente 2 milhões de orçamento do Tesouro da Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura, dentro do seu orçamento de Tesouro, ela vai destinar 2 milhões, sendo que 1,5 milhão vai ser destinado às unidades produtivas coletivas e comunitárias, sendo que essas hortas, o curso implantado de uma horta urbana com área equivalente a 10.000 metros quadrados, ou seja, aproximadamente um quarteirão, gira em torno de R$85 mil. Por isso que ela tem que ter aquele apoio daquele monte de secretarias, porque ela sozinha não daria a palavra? Não daria conta, de fato, de ela sozinha manter esse tanto de hortas comunitárias, que agora vamos ver quantas hortas urbanas nós temos aqui. Então, a produção média disso que nós estamos falando aqui, dos custos anuais dessa atividade, os valores informados pela Prefeitura para o primeiro semestre de 2022, que são os dados mais atualizados que nós temos. As unidades produtivas institucionais, no caso as escolares, elas vão a produzir uma média de quase 7 toneladas, 6,5 toneladas, produção média anual. As unidades de equipamentos, elas talvez consigam chegar a 1 tonelada. Aqui, no caso, até 2022, era 0,7. E as comunitárias e coletivas, elas, de fato, quase 16 toneladas. Ou seja, você consegue ver a importância que tem as unidades nas escolas e a importância da política investir nas unidades produtivas comunitárias, porque só assim elas geram quase 15 mais 21, quase 23 toneladas ano. E os valores também foram estimados pela Prefeitura, eu não tirei minha cabeça, com base na solicitação de mudas que elas fazem. Rapidamente, estes são os principais instrumentos legais para a implementação do programa. Estão todas essas leis que estão aí, lei municipal tal, formulário de credenciamento, balanço das fichas, todo este arcabouço legal permite que se realize a política de hortas urbanas e periurbanas. Belo Horizonte, atualmente, e a Melissa está me falando que este ano, acaba de ser, o mês passado, aberto um edital onde mais 79 hortas urbanas foram, de fato, escolhidas. Então, nós vamos ter 59 mais 79. Mas, neste momento, eu trago dados de 59 unidades produtivas coletivas comunitárias, sendo que dessas 59, 18 unidades se localizam na região do Barreiro. Essas 59 unidades produzem mais de 350 agricultores e agricultoras que são atendidos. Não produzem, não. Mais de 300 agricultores e agricultoras são atendidos.
A área produtiva que ocupam essas 59 unidades é de 141 mil, quase 142 mil metros quadrados. 224 são unidades produtivas institucionais e escolares, porque aqui já entra, de fato, um pouco as escolas municipais, mas também um pouco as que são estaduais, mas que se localizam aqui em Belo Horizonte. A prefeitura faz avaliação pelas mudas que são produzidas em essas unidades produtivas por semana, tá? Ou seja, produzem 14 mil, que a maioria é utilizada na própria local para continuar, aí por isso falamos, a perpetuação, tá, dessa política de agricultura urbana, ou seja, a sustentabilidade. Eles conseguem vender, sim, mas já tem mudas para poder plantar. E com essa política, mais de 700 pessoas foram capacitadas. Como fazer acontecer o cuidado das plantas, como combater os micróbios que são predadores, como fazer acontecer uma série de informações para esses produtores. Quem cuida da agricultura urbana? Nós vimos quais são as entidades responsáveis e como essa política emana da prefeitura. Mas quem cuida da agricultura urbana é a Coordenadoria de Agricultura, que é a responsável por implementar ações para o desenvolvimento rural sustentável e o fortalecimento da agricultura urbana e periurbana. Você tem também a coordenadoria, ela também tem uma estufa para produzir mudas, porque a prefeitura abastece também outras hortas comunitárias, ou muitas vezes aquelas que não conseguiram produzir suas próprias mudas, ela dessa estufa distribui mudas para a produção. Quais são as principais atividades agrícolas de Belo Horizonte? Aquilo que eu falava anteriormente. As hortaliças, frutas, frangos, ovos, plantas medicinais, temperos e ervas e plantas não convencionais, que são aquelas plantas que muitos de nós nem conhecíamos que nossa avó comia. A cidinha, o peixinho, que está na parte inferior, é umas folhinhas cinza, esse é um peixinho, que você faz fritar e se fala peixinho, porque o sabor dele é igual que o peixe. Aqui nós temos as ervas medicinais, aqui nós temos os ovos das galinhas, aqui nós temos flores que se utilizam também na alimentação de saladas, tá? Aqui nós temos os temperos, os frutos e as hortaliças. É isso que Belo Horizonte produz, prioritariamente. Então, assim, já finalizando, a prefeitura também desenvolveu um programa de feiras para complementar essa política de produção urbana, voltado para viabilizar a comercialização pelos agricultores e as agricultoras urbanas das unidades produtivas coletivas e comunitárias, que também vendem a produção no entorno das hortas, em sites ou para grupos de consumidores. Parte da produção é doada por meio do Banco de Alimentos, o CAFA que eu mencionei, da Prefeitura de Belo Horizonte, que é o órgão que concentra o recebimento e a distribuição dos produtos para doação, repassando-os a entidades socioassistenciais que oferecem regiões gratuitas para públicos vulneráveis. E eu agradeço de coração meus alunos, minhas alunas, a professora, as minhas companheiras que estão nos acompanhando, tá? E eu fico à disposição. Eu sou Silvia Contreras, fazendo parte, a minha companheira está me tirando, faço parte da AMA, como coloquei, da Comusan, como coloquei, e também faço parte da Associação Horizontes Agroecológicos. Muitíssimo obrigada pela sua atenção e segue nossa companheira Deusilene. Boa tarde a todos. Meu nome é Deusilene, né? Mais conhecida como Dulce Maria, e eu sou acampada do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, na cidade de São Joaquim de Bicas. Lá nós trabalhamos a terra, estamos na fila aí pela reforma agrária, né? A gente trabalha a terra de forma coletiva. Mas eu vim aqui para falar um pouco sobre o nosso trabalho, como nós atuamos. Eu peço licença a vocês, né, para falar onde estamos e o que fazemos, para que viemos, né?
Então, eu faço parte, sou coordenadora geral de um coletivo que se chama Marias Vão com as Outras Sim. Nós estamos numa área periurbana, na cidade de Sarzedo, fica bem pertinho de Belo Horizonte, e a gente atua hoje dentro dessas políticas públicas aí na qual minhas companheiras falou, né? Então, o Coletivo Marias, ele foi criado em 2021, na época da pandemia, que era uma época que a gente estava passando momentos muito difíceis, principalmente nessa questão da alimentação, né? Então, um grupo de mulheres lutadoras social, né? E diante da realidade do território, nós reunimos e decidimos nos unir e dar as mãos e ver como nós poderíamos contribuir, né? Para poder fazer com que essa política pública acontecesse no nosso território também, porque a gente estava vivendo uma realidade muito complicada. E a gente atua dentro de um terreno que é da Igreja Católica, da Sociedade São Vicente de Paula. A gente tem um termo de comodato e a nossa unidade produtiva, as casas, né, os galpões, as hortas, os SAF, as nascentes, o terreno todo é em torno de 10 mil metros. Mas não é todo ele que é produtivo, né? Como eu já disse antes, tem outros espaços também coletivos, né? Daí a gente começou a se organizar, né, para a gente começar a atuar dentro do território, dentro do município, para poder estar incidindo também. Vocês estão conseguindo me ouvir? Para poder estar incidindo também na vida de outras mulheres. A gente entendeu que não era só nós que estava passando por aquele momento difícil em questão da vulnerabilidade social, alimentar, enfim. E aí a gente uniu as mulheres do campo e as mulheres da cidade para a gente poder fazer essa organização acontecer. Aí, a princípio, a gente buscou ajuda, a gente entendeu que sozinha a gente não ia conseguir, né? Então, nós buscamos ajuda nessa foto aí, onde tem 4 mulheres. Essa do meio é uma pesquisadora, ela chama Kate Rocha, e ela nos acompanhou durante... Até o ano passado, ela estava com a gente dentro do trabalho dela, ela é uma pesquisadora da Fiocruz. Aí ela começou a nos ajudar, porque ela trabalha com esse tipo de público, mulheres em situação de vulnerabilidade, né, e violência doméstica. E nós, as Marias, o grupo das Marias, foram mulheres que fez parte dessa pesquisa e desse trabalho dela. Então, durante esse período, nessa pesquisa, que ela acompanhou a gente, ela nos ensinou e nos ajudou como a gente podia fazer o movimento, que era apenas um coletivo de mulheres, né, que veio de vários lugares, como que a gente se organizava institucionalmente para a gente poder ter acesso a essas políticas públicas. Porque quanto pessoas, quanto coletivo, quanto movimento, a gente não conseguiria. Então, além dela trabalhar com a gente essa questão da autoestima, do empoderamento, do sair da violência doméstica, do sair do ciclo da fome, ela nos ensinou e nos ajudou e nos capacitou para a gente se tornar uma OSC, que é uma organização da sociedade civil, é uma associação. E hoje nós somos uma associação. Daí, então, o grupo é um grupo autogestionário, a gente mesmo criou, a gente mesmo gesta, é só composto por mulheres, né? E a gente que cuida de tudo. São mulheres que acreditam assim no cooperativismo, na economia solidária, na cultura do bem viver, na organização democrática e igualitária. E nós trabalhamos também com respeito à natureza e com respeito ao meio ambiente, priorizando a sustentabilidade, né, para a promoção da dignidade e valorização da vida. É onde a gente faz esse acesso aí, sabe? A busca
do autocuidado e proteção para a gente poder entender e saber como acessar essas políticas públicas alimentares. Então, como eu venho do movimento a gente já tem uma produção de alimentos em grande escala, né, para a gente poder alimentar aí as cozinhas solidárias, os mutirões, os congressos. Então, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra já faz essa produção de alimentos. E aí, dentro do coletivo, dentro da associação, Marias Vão com as Outras Sim, a gente buscou a fazer o acesso a essas políticas públicas. Nós temos até a foto aqui da entrega das nossas produções, e esse cartão aí é o cartão do programa, né, de alimentação da agricultura, né, onde está até no meu nome, que eu sou uma das agricultoras cadastradas no PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E a gente faz as entregas, a Silvia colocou muito bem, a Melissa também, né, explicou muito bem sobre isso. A gente faz as entregas dentro dos bancos de alimento, tanto em Contagem quanto em Belo Horizonte. Pois bem, como que a gente acessa essas políticas públicas? Como entender essas vias? Já estamos organizadas, já temos um CNPJ, e aí a gente vai através dos editais. As prefeituras dos municípios abrem os editais. Então, a gente fica ligado, abriu um edital, encaixa a gente já manda a nossa escrita, o nosso projeto, a nossa atuação, quem nós somos, o que fazemos, para que viemos, e aí a gente escreve, manda tudo bonitinho. Muitas das vezes a gente leva até mesmo, entrega, né, para poder acessar esses editais aí, para a gente entrar para dentro dos editais, para a gente poder fazer a comercialização daquilo que nós produzimos. Além dos editais, a gente também acessa as emendas parlamentares, os programas, né? Por exemplo, quando a gente começou o nosso coletivo, a gente não tinha como escoar as nossas produções. Como que a gente ia levar? De ônibus, de táxi? O que a gente ia fazer? Então, abriu editais de destinação de emenda parlamentar. É uma política pública que a gente acessou 2 vezes já, até tem a foto aí onde está o deputado Padre João, né, junto com o Leleco, mas tem uma outra antes, onde a gente está dentro de um carro. Esse carro, as Marias acessou, esse aí, ó, é nesse carro, nessa picape, esse aí nós entregamos o nosso projeto em mãos, dentro do gabinete da deputada Bela Gonçalves. Ela destinou para a prefeitura do município de Sarzedo uma emenda parlamentar no valor de 90 mil, onde veio destinada diretamente para nós. Nós escrevemos o projetinho, falamos, nós estamos com dificuldade para fazer a entrega dos nossos produtos, porque nós não temos carro, e a gente precisa de um carro para acessar, né? Para viabilizar, para fortalecer e fazer essas entregas. E aí ela destinou uma emenda parlamentar para o município de Sarzedo, veio para o cofre da prefeitura, que é a prefeitura que repassa, e ela foi e fez para nós essa entrega desse carro. A prefeitura que corre atrás, comprou o carro, tudo direitinho, fez até uma inteira lá também para poder comprar o carro que nos atendia. Então, é uma outra política pública que a gente acessou também. Pode passar, Melissa, onde está lá do deputado Padre João. Isso. Aqui, ó, é uma outra política pública que nós acessamos também através da Associação Horizontes Agroecológico. As meninas falaram antes aí na aula a respeito dessa associação. Então, eu sou associada da Associação Horizontes Agroecológico, e a associação, ela destinou, o Padre João, o deputado Padre João, juntamente com o Leleco, destinou uma emenda parlamentar para a Associação Horizontes Agroecológico, onde essa emenda era para poder comprar 60 tratoritos.
Os tratoritos é para viabilizar e fortalecer a produção dos canteiros, arar a terra, é um monocultivador, a gente usa o tratorzinho com a mão, é bem fácil de poder acessar esse tratorzinho. Com isso, a gente fortalece as nossas hortas, a nossa produção, acelera o processo. E, além do trator, nós fomos uma das beneficiadas. Nós também temos um tratorito da emenda do deputado Padre João. Além do trator, eles deram um curso, que foi até no sítio da Nini, que é a presidente da Associação Horizontes Agroecológico. Como que a gente comercializa e como que a gente distribui e vende os produtos que a gente faz, além dessas políticas públicas, né? A entrega do PA. A gente também participa das feiras. Isso, aí é uma foto onde a gente está nas feiras, porque nós trabalhamos com o meio ambiente com 3 frentes de trabalho. A primeira é a agroecologia, que é onde a gente produz os nossos alimentos, onde a gente produz os nossos biofertilizantes, tudo aqui nesse espaço da Sociedade São Vicente de Paula. A gente produz a nossa compostagem e isso se torna um produto onde a gente leva para as feiras, que é outra política pública que nós também acessamos através dos editais. Recentemente, a gente foi chamada agora para a gente participar das feiras que vai ainda iniciar lá na Sapucaí, em Belo Horizonte. Então, a gente vai estar fixo também em Belo Horizonte todos os sábados, na feira que vai começar agora no mês de julho. Então, com essas frentes de trabalho, que é a agroecologia, a produção dos alimentos, a produção da compostagem, a produção dos biofertilizantes, a gente tem também outra frente de trabalho, que é a costura criativa. A gente faz o reaproveitamento, a reutilização dos tecidos, das lonas, dos banners, dos plásticos, né? A gente pega esse material e transforma ele em produtos, onde a gente também leva para a feira para poder estar comercializando. E onde a gente participa? A gente participa onde a gente é convidada. Por exemplo, a Emater. A Emater, ela proporciona diversas feiras em vários lugares. E ela faz um rodízio com os agricultores do estado de Minas Gerais. E aí a gente está dentro dessas feiras da Emater. As feiras acontecem na Assembleia Legislativa, na Fundação Ezequiel Dias e entre outros lugares também, né? Onde a gente leva os nossos produtos para a gente poder estar comercializando. A gente também trabalha com outra frente de trabalho, além da agroecologia, a costura criativa, a gente trabalha com artesanato sustentável. A gente reaproveita coisas que a gente encontra, que a gente acha dentro da reciclagem, dentro do meio ambiente. A gente pega madeira, transforma em arte, a gente pega plástico, garrafas e transforma em arte, a gente pega diversas coisas e transforma. Fazendo assim, a gente gera essa autonomia para as mulheres do coletivo. Aí eu falo para vocês, a nossa entidade é uma associação. Associação sem fins lucrativos. E aí, como que a gente comercializa esses produtos se a associação não pode ter lucro? A gente comercializa nos próprios CPF das próprias agricultoras. E para a associação manter-se viva, pagar um carro, pôr uma gasolina, pagar uma conta, uma alimentação, elas contribuem com a venda desse produto em 30% do valor, que é onde a gente faz um caixinha para a associação se manter. E é a gente mesmo que organiza, a gente mesmo que gesta, a gente mesmo que cuida do nosso negócio, da nossa associação. A gente tem uma rede muito grande de apoio, inclusive o AUE, a AMAU, toda essa rede aí da agroecologia, né, do grupo, nos apoia, nos ensina.
nos empodera, né? Nos dá essa independência, essa autonomia aí. Juntos a gente busca isso para a gente poder tá conseguindo sobreviver, né? Porque não é fácil. Eu queria falar um pouquinho também, até tinha comentado com a Melissa a respeito isso, para nessa foto. A gente trabalha, por que voltar um pouquinho aqui? A Silvia colocou muito bem com relação à cadeia alimentar, né? Eu diria que para a gente ter um alimento saudável, a gente tem que ter um solo sadio, já dizia Ana Primavera, né? Então, dentro desse terreno onde a gente atua, era cheio de construções, tinha diversos barracãozinhos onde moravam pessoas, idosos. E essa vila, ela foi abandonada há muitos anos. E aí vocês imaginam como a gente vai produzir um alimento saudável em cima de uns escombros de construção. É algo quase que impossível. Mas nós começamos a fazer a recuperação ambiental desse solo. Tem 3 anos e meio que a gente está aqui. Se vocês verem o antes e o agora, vocês falam, nossa, eu não acredito. Então, primeiro nós acessamos a política pública local do município. Aí, nessa foto aí, ó, onde está todas as mulheres, é a entrada do território aqui onde a gente atua. Na parte de cima tem uma avenida assim, bem famosa, tem escola, comércio, é bem movimentado aqui. Então, nós chegamos aqui, a gente acessou primeiro a política pública local do município. Primeiro foi convencer os vicentinos, né? Nós precisamos derrubar esses barracãozinhos que está cheio de entulho, de rato, de coisa. Tinha muita invasão mesmo de usuários de droga, muito roubo, enfim. Aí eles falaram, não, a gente acredita que vai dar certo, pode desmanchar. Mas como que um grupo de mulheres ia fazer esse desmonte desses barracão, tirar esse monte de coisa, e para onde ia levar isso? Então, nós procuramos a prefeitura do município, onde a gente conversou, explicou sobre nós, quem nós somos, o que a gente queria fazer dentro do território, e aí a prefeitura disponibilizou para a gente, através das secretarias, primeira Secretaria do Meio Ambiente, vai lá e vê se essas mulheres não estão doidas da cabeça para querer fazer isso mesmo. Segunda Secretaria de Obras, para poder desmanchar os barracão, pegar a reta escavadeira, caçamba, caminhão e tirar os entulhos. E depois o Horto Florestal, que veio junto com a gente para poder fazer esse tratamento do solo, essa recuperação, esse plantio de muda, onde a gente produz os nossos alimentos, né? E fazendo toda essa ação que a gente mexeu com o setor público do município, a gente começou a incomodar. E eu quero até abrir um parêntese para vocês aqui, eu estou dentro do meu tempo. A gente está dentro de uma cidade mineradora, sabe? Sarzedo é uma cidade extremamente coronelista, quem manda é a mineração, sabe? É uma cidade assim muito machista, patriarcal, é uma cidade de interior que ainda assim, mulher não tem voz, não tem vez, e aí chega um grupo de mulheres unidas para poder fazer essas coisas acontecer. Então isso incomoda muito a questão do setor público, principalmente, né? Então, eles entenderam qual que é nosso objetivo, qual que é a nossa metodologia, para que a gente está aqui, pensando no bem-estar dessa comunidade, pensando na soberania alimentar e nutricional, por isso que a gente quer trabalhar nessa terra, por isso que a gente quer produzir nessa terra. E aí a gente começou a mexer, e nós descobrimos que dentro desse terreno existem 3 nascentes. E terra onde tem nascente é uma terra muito rica. É água, né, gente? Nossa água está sendo privatizada. Então, a gente começou a fazer o trabalho. E aí, como que a gente ia fazer isso? Um grupo de mulheres, né? Vulneráveis, aparentemente idosas, né? Tem algumas novas, mas não quer pegar no trabalho. Então, nós chamamos um grande parceiro nosso para vir nos ensinar como trabalhar esse solo, como recuperar essas nascentes, como fazer brotar água de um lugar que não tinha vida. Aí o Senar agendou, nós ficamos 4 meses na fila esperando
essa agenda do Senar para que ele possa vir dar para a gente esse curso de recuperação dessas nascentes. Eu falo que dentro desse terreno é a nossa menina dos olhos de Deus, né? É o ouro desse lugar. Então, nós começamos a fazer o primeiro curso, já fizemos 3 com ele dentro dessa área. O primeiro curso que o Senar deu para a gente foi dentro do diagnóstico da área, né? Aí nós fizemos um diagnóstico, a gente comprovou nesse diagnóstico que existe diversas espécies indicadoras de que naquele lugar tem nascente, tem água querendo eclodir, mas tem algo abafando, tem algo tampando esse olho d'água, que são 3, né? Então, nós começamos primeiro a fazer a retirada do bambu, que aqui tem inúmeros bambu, porque nós, quanto coletivo, quanto mulheres, a gente trabalha 12 canteiros de 6 metros por 1,5, 6 de comprimento, 1,5 de largura. É o que a gente dá conta. E nós temos também uma estufa onde a gente produz as nossas mudas para comercialização nas feiras. Então, o terreno todinho é muito grande. Tem um bambuzal que é um bambu introduzido, ele é muito invasor. Ele vai sufocando tudo, ele vai acabando com o solo, ele vai destruindo. E ele vai acabando com as espécies que existem em torno. Então, com esse diagnóstico, com um especialista, um técnico do Senar, o Renato Rios, ele é engenheiro agrônomo, ambientalista, ele veio acompanhar o grupo coletivo, a maioria era nós mesmos, alguns parceiros, né? Secretaria do Meio Ambiente também disponibilizou 4 funcionários para fazer esse curso com a gente. E aí nós fizemos esse diagnóstico e realmente foi comprovado que ali, naquele espaço, tem 4 nascentes. Depois desse diagnóstico, a gente tinha um problema com animais aqui também, que era um espaço aberto. Vinha muitos animais e estava muito pisoteado. A gente fez um outro curso de cercamento e proteção dessa área. A gente ganhou material pela Belgo Mineira, ela doou arame, as coisas necessárias para fazer essa cerca. Nessa foto aí, ó, até dá para vocês verem no fundo, essa cerca aí foi nós que fizemos. Bem no fundinho, aí, com 4 fios de arame e as estacas em média de 2 metros de distância. Então, as nascentes ficou bem preservada e guardada e cercada para não entrar mais animais. E aí nós começamos a fazer o plantio, que foi o último agora que a gente fez, ainda estamos trabalhando nessa área, foi o último que nós fizemos agora, do plantio de árvores. Nós plantamos mais de 170 árvores, não sei exatamente o número, de árvores que adapta nesse espaço, que protege esse espaço, que faz com que esse solo fique mais recuperado. E todas essas mudas, a gente tinha algumas aqui que a gente produz também, mas essas mudas foram doadas pela Secretaria de Meio Ambiente do município. Então, queridos alunos e companheiras aí da sala, vocês conseguem entender que quando a gente está organizado, a gente consegue acessar as políticas públicas, a gente consegue acessar aquilo que é nosso por direito, e nós estamos falando da sustentabilidade, da geração de renda, da autonomia, da independência, né? Pensando nessa alimentação saudável aí. E para a gente ter uma alimentação saudável, a gente tem que ter um solo sadio. Então, a nossa unidade produtiva é uma unidade produtiva que a gente preocupa com esse bem-estar, com esse bem viver. Inclusive, o nosso espaço se chama Vem Viver. Então, vem viver aquilo que a gente leva para a sociedade. Vem viver algo que você não está fora da roda, você está dentro desse sistema. E para você poder se alimentar, ter saúde, você precisa tratar o solo onde vai produzir o seu alimento. E como acessar esses alimentos? A Melissa e a Silvia colocou muito bem. Onde está? Ela até colocou aí os lugares, né, onde recebe, doa,
A gente faz isso aqui dentro do município também. A gente faz doações, né, dos alimentos, a gente explica como a gente produz esse alimento, a forma com que ele é feito, sem nenhum tipo de insumo químico para acelerar o processo. A gente deixa ele crescer no seu período natural ali. A cenoura aos 90 dias que ela precisa de crescer, a beterraba, a batata doce. Então, vamos respeitar o tempo da natureza para a gente ter uma comida saudável, uma comida densa, uma comida rica, uma comida nutricional, né? E quando a gente fala da questão da sustentabilidade, né, alimentação saudável e nutricional, é porque, assim, quanto mais perto da sua mesa, do seu prato, da sua boca, você produzir o seu alimento, mais saudável, mais rico ele vai ser, porque ele vai correr menos risco de contaminar. Quando a gente produz um alimento e tem que pôr dentro de um caminhão, levar para longe lugares, então esse alimento está sendo transportado, ele está correndo risco, por mais cuidado que a gente tenha de armazenar, de zelar por ele, mas ainda corre risco. Então a gente leva essa mensagem também. Vamos produzir a nossa própria comida, vamos produzir próximo, vamos cuidar do solo, cuidar das águas, cuidar das terras, né? Para a gente cuidar de nós, porque nós é parte da terra e a gente é aquilo que a gente come, né? Aqui a gente ensina, nós recebemos muitas escolas, a gente recebe grupos de mulheres organizados, né? Recebe a sociedade e a gente ensina também que para eles a gente consegue produzir dentro de um vaso, a gente consegue produzir dentro de um recipiente, um alimento, né? Eu acho que é isso, e qualquer coisa também eu estou à disposição, né? As nossas portas estão abertas, as nossas redes sociais estão aí para vocês nos acompanhar, né? Para vocês estar vendo também o nosso trabalho mais de perto, que a gente faz, além desse acesso às políticas públicas, dessas comercialização desses produtos nas feiras livres e em outros espaços, a gente tem também aqui no local uma loja fixa dos nossos produtos, a gente tem também a nossa horta, né, a nossa estufa, onde as pessoas vêm diretamente mesmo pegar e colher seu alimento, e as portas estão abertas também para receber quem quiser poder estar participando aí, conhecendo o nosso espaço, tá bem? Eu acho que eu passei tudo o que eu precisava, e desde já, né, eu agradeço aí pela oportunidade, pelo convite, né, e por fazer parte também, junto com vocês, dessa grande rede, né, porque sozinho a gente até vai rápido, mas quando a gente tá junto, a gente vai muito longe. Então, a gente trabalha em rede, a gente faz tudo isso juntos, em rede. Agradeço muito a equipe aí das universidades que tem nos apoiado, tem nos instruído, que a gente não sabia nada. Quando eu entrei para o projeto, quando as mulheres da cidade começaram a fazer esse contato com nós lá do interior, lá do acampamento, né? Falei, nossa, na cidade também tem um grupo meio doido, assim, igual o nosso. O que vai dar isso se a gente se unificar, né? E aí a gente gerou aí, criamos essa associação, estamos estudando, estamos aprendendo, né? Principalmente com vocês aí da academia, a gente tem aprendido muito com os grupos, o AUE tem sido, assim, um grande suporte, uma grande escola para nós, né? E a gente tem buscado esse conhecimento, porque está crescendo, as Marias está ampliando, e a gente tem que acompanhar, né? Então, a gente tem que buscar os estudos, os conhecimentos. Vocês viram no começo aí a minha luta, né? Para poder estar acessando a questão dessas tecnologias, né? Mas aí a gente junto, a gente vai aprendendo. E estamos juntos aí no que precisar, estamos à disposição, as portas estão abertas, tá? Vem conhecer pessoalmente e muito obrigada por tudo. Deusilene, nós que agradecemos, não, excelente, né? Agradecer aí a Silvia de conseguir fazer essa integração aí, a Melissa do AUE. Não, ô Melissa, e eu fui assim entender melhor, conhecer melhor o AUE pelo Grupo Agroecologia.
Olha que interessante. Eu estou lá na farmácia, ao lado do ICB. É engraçado, né? Deixa os alunos. Então, pois é, pra você ver, né? Aproxima da gente. Você Pois tá lá é, não, vizinha. queremos sim, mas agradecer muito, né? Eu acho que é muito rico a gente saber, entender, e eu acho que dá aí a esperança de realmente ver que tem como, né? Souber articular da forma aí que a Deusilene colocou. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer esclarecer alguma coisa? Oportunidade aí. Ficou claro? O Melissa, a Silvia, né? Eu queria Deusilene. agradecer. Oi? Eu posso falar? Pode? Eu sou eu sou da Associação Amanu. Vocês até colocaram a foto da Feirinha Raiz do Campo, né? Sou uma das fundadoras aqui da associação também. E fico muito feliz, né? A Silvia mandou esse convite. E eu fico muito feliz por tudo que eu ouvi nessa aula, né? Isso só nos fortalece. Parabéns a todos vocês. Obrigada, tá? Aproveitar esse, enquanto eles pensam, né? Se eles quiserem perguntar alguma coisa, só perguntar aí, né, para vocês, o que vocês acham aí, assim, né, a gente está vendo os trabalhos, o que tem sido feito, mas em relação aos desafios, né, quais os principais desafios vocês veem aí para estar, né, como a Silvia falou, a questão da fome, né, da fome zero, a questão da alma aí, eu queria ver, assim, ouvir de vocês um pouquinho essa questão dos desafios. O que vocês vislumbram aí? Os principais desafios. Precisa pergunta. Então, Renata, eu acho que essa reflexão que você traz, ela é importante, né? Porque eu acho que dentro da contextualização que nós fizemos, a gente trouxe primeiro um panorama mostrando que quando a gente fala da fome, da insegurança alimentar, enfim, de todas as temáticas que permeiam a alimentação, nós estamos falando de uma seara de disputa política. Os desafios são muitos, principalmente quando a gente pensa numa estrutura de gestão pública, numa estrutura de concretude, materialidade das políticas, é necessário, e eu acho que a Deusilene trouxe uma representação de que, de fato, possamos ter gestores, possamos ter, inclusive, deputados, vereadores, que sejam sensíveis à pauta. Na perspectiva das capacidades estatais, nós usamos um termo que é o termo dos burocratas ativistas. Então, é preciso que dentro da gestão pública se tenha vontade política para enfrentar as desigualdades estruturais. Mas, para além disso, cada vez mais, o que eu reflito, o que eu penso, é que não tem como a gente fazer a discussão de uma alimentação adequada e saudável, da soberania alimentar, sem fazer a discussão de uma mudança societária. É preciso que cada vez mais a sociedade se aproprie, debata questões relacionadas ao neoliberalismo. E o que a gente vê no Brasil é o avanço de forças políticas de uma direita, ultradireita, e então nós estamos também falando de um momento de muitos desafios. Além disso, assim, é importante que as localidades, o território tenham a capacidade de mudança.
porque às vezes a gente fica esperando que a esfera federal ela tenha ali estruturas, arcabouços políticos, programas, ações que de fato vão contribuir para o enfrentamento dessa política, mas eu acho que também o exemplo das Marias nos mostra que é preciso que o território se aproprie dessa pauta e que o território mude a sua realidade. Vai acontecer. Mas, para além disso, nós estamos falando também de titulares de direito. Eu acho que cada vez mais, assim, eu também entendo que a ponta de alavanca de mudança dessa estrutura somos nós, sociedade civil. Então, e aí, de novo, eu volto aqui a falar, né? Fiquei feliz de saber que a DAC está aqui, da representação da foto lá de Jabó, porque, assim, aquela foto é um acervo que a gente tem, que eu tenho muito carinho por ela, porque, de fato, a representação de que comer é um ato político. Nós precisamos apropriar desse debate. Sem essa consciência, sem que a sociedade civil cobre dos gestores mudanças estruturais, nós teremos muita dificuldade e cada vez mais dificuldade de enfrentamento a essa pauta, porque nós estamos falando de uma temática que até hoje a gente não conseguiu resolver e de uma projeção para 2050 de mais de 800 milhões de famintos no mundo. E basta a gente ver o que está acontecendo em Gaza. Qual que é ali o instrumento que os governantes estão utilizando? A fome. As pessoas estão morrendo de fome. Então, nós precisamos fazer essa reflexão que ela é extremamente profunda. Para além disso, não é uma única organização que vai resolver. Nós precisamos de coalizão de esforços para que, de fato, a gente consiga ter um enfrentamento robusto e não devemos nunca nos esquecer que nós estamos falando de que a fome é política. Essa discussão precisa ser ampliada. Eu preciso também falar. Vou passar para a Silvia. Agradecendo, de fato, não sei quantas pessoas, Renata, estamos nesse momento. 13 pessoas, olha que número bonito. Bom, finalizando já, fechando as conclusões, é uma pena que os alunos e as alunas não se manifestaram. Podem se manifestar, viu, gente? Fazendo crítica, elogio, levantamento de alguma questão, alguma reflexão própria, enfim. O que eu queria colocar também nesse momento, para encerrar a minha participação, é o seguinte. O que também nós temos que entender, e claro que isso é difícil dentro do sistema capitalista, mas o que nós temos que entender, o que se tem que mudar, são os modelos alimentares. O que rege nesse momento, o que a gente tem que comer, são as grandes empresas, que são 5, 10 empresas no mundo, que controlam, que você vai comer biscoitinho recheado com chocolate, que você tem que tomar toddy, que você tem que comer sucrilo, milho em latinha, os ultraprocessados. Então, assim, se você aumenta o número de hortas ou a agricultura urbana cresce, tá? Você não vai ter mais esse tipo, não é que não vai ter mais, não. É mais difícil, e a própria Deusi falou isso, se nós pipocamos a agricultura urbana e periurbana desse tipo de unidades produtivas, mais rápido chegam ao consumo esses alimentos com mais probabilidade de ser saudáveis, o custo abarata mais, tá? Então, assim, tem que mudar o modelo de produção. O agronegócio não produz para nós, ele produz para lucrar, ele produz as commodities, algodão, suco de laranja, carne, enfim, isso que ele vende, porque isso serve de lucro. Por isso que eles não querem fazer essas mudanças, por isso que eles têm tanta resistência a esse tipo de sistema alimentar que a gente propõe, que é a agroecologia, onde você tem todo o respeito por todos os seres vivos que estão na terra, no ar, tá? Inclusive o ser humano, eu não falo homem, não, porque também existe a mulher, o ser humano, tá? Para poder entender que a melhor maneira é se cuidar da saúde. Mas, enfim, fecho aqui dizendo que eu agradeço
a todas as companheiras e companheiros alunos por ter nos ouvido. Agradeço minhas companheiras Melissa e a Deusilene, que foram ótimas nas suas apresentações, e eu tenho certeza que a gente cumpriu o papel que a Renata queria, que era esse tipo de informação com conteúdo e sem mentiras. Grande abraço para vocês e boa tarde. Com certeza, Silvia. Obrigada. O Robson levantou a mão. Pode falar, Robson. Robson. Oi, eu estava procurando meu microfone. Boa tarde. Boa tarde. Como a Silvia convidou, eu resolvi me manifestar. Nossa, gostei demais mesmo dessas aulas de hoje, das três, né? Melissa, Silvia e Deusilene. Foi, assim, muita informação. Eu faço curso de Ciências Socioambientais, então é muito importante o que a gente vê. Eu tenho participado de muitas coisas, por exemplo, aquela Trilhas da Agroecologia lá da Feira da Lagoinha. Eu tenho aprendido muito com vocês. E o que eu falo, assim, em muitos momentos, é que eu acho uma pena que tão pouca gente tem acesso a essas informações, né? Que essas informações são muito para academia, para grupos, e isso, assim, a população, em geral, deveria ter esse conhecimento, até para poder entender por que que a gente deve brigar. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por que que a gente deve brigar pelo meio ambiente? Por que que a gente deve lutar pela proteção do meio ambiente? E isso que esses grupos fazem e que a gente pode tentar fazer um pouco mais, né, cada um de nós, isso é muito importante. Então, assim, eu parabenizo essas apresentações de hoje, parabenizo essa aula de hoje, porque foi muito importante, muito enriquecedor para o nosso currículo. Obrigado, gente. Obrigada, Robson. Realmente, né? Acho que foi muito válido. A gente vai deixar gravado aí, quem não teve a oportunidade também de poder assistir. Silvia, né? Obrigada aí por me apresentar, a Deusilene e Melissa. Vai ser o primeiro de outros, né? Que nós vamos fazer. Eu acho que é importante a gente passar realmente essas informações, mostrar o que realmente vem sendo feito, o que é possível, né? Porque eu não esqueço uma fala sua lá, Silvia, num dia lá que você até falou, você colocou assim que as pessoas, né, queixam isso, que não tem verba, que tem sim, né? A gente é que tem que saber como buscar e fazer, né, esse trabalho. Então, isso realmente é muito interessante, muito importante. Então, parabéns, né, mais uma vez. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria só falar, assim, complementando a fala da Silvia com relação a Melissa também falou sobre isso, que o agronegócio usa, né, para poder fazer da terra um negócio, né, para gerar renda para poucas pessoas. A agricultura familiar, não. Usa a terra de uma forma coletiva e uma forma saudável, né, com preservação às espécies crioula mesmo, porque a gente vê aí nessas grandes produções aí as mudanças genéticas, né? Nós também somos guardiãs de semente, a gente preza muito pelas sementes crioula. Então, tem feito da nossa mãe, a nossa casa comum, tem feito dela uma produção de dinheiro, sabe? E não pensa nas vidas. Não pensa no bem-estar, não pensa no cuidado. Então, isso tem destruído aí a nossa casa comum, né? Então, as meninas colocou muito bem, assim, tecnicamente falando, né? Eu ainda estou aprendendo essas questões técnicas, mas, de uma forma geral, é a gente cuidar da nossa casa, é a gente preservar, como o aluno aí falou, né? As pessoas não têm que preocupar, gente.
É a nossa casa, é onde a gente mora, é de onde nós tiramos nosso sustento. Temos que cuidar. E parabéns para ele também por lembrar, né, gente? Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. Olha para você ver que privilégio nosso estarmos aqui nessa roda, nessa rede, né? Conversando e falando sobre isso, né? Muito bacana. Gratidão sempre. Rebeca. Oi, gente. Queria agradecer também, achei muito legal todas as 3 falas, fiquei bem contente. E queria ouvir um pouco, quem quiser responder, assim, um pouco sobre como que vocês veem assim, as estratégias para essa agricultura urbana avançar em Belo Horizonte, considerando alguns dilemas assim, que a gente tem nesse mundo contemporâneo assim, de gentrificação, da especulação imobiliária, da mineração, né, no caso de Minas, e que podem comprometer, né, a qualidade da água, podem contaminar o solo, como que está sendo esse enfrentamento assim, a essas questões. Obrigada. Quem quer responder? Deus, você quer falar? Que você que está aí na prática? Nem tinha ligado o microfone, né, gente? Assim, quem é a companheira que falou? Como que ela chama? Rebeca. Rebeca? Rebeca. Isso. É Rebeca? Deusilene, você ficou muda. É porque o telefone resolveu tocar agora, mas tudo bem, já desliguei. O que acontece, Rebeca? A associação, Coletivo Marias Vão com as Outras Sim, a gente está dentro de Sarzedo. Sarzedo é uma cidade comandada por um grupo de coronelista. Então, assim, entra gestão e sai gestão, aí coloca o primo, o parente, não sei o quê, não sei o quê. E a mineradora manda dentro da cidade. Então, nós, os agroecólogos, os produtores de alimento saudável, o nosso grupo da agroecologia, a nossa equipe, a gente está aí no inverso deles, então a gente é muito perseguida. Eu vou falar da nossa experiência, porque a sua pergunta foi, como que a gente encontra uma forma de se tornarmos mais forte para poder a gente fazer esse enfrentamento? Nós, quanto coletivo, quanto pessoas vulneráveis perante esse contexto que eu já coloquei para vocês, a gente busca apoio de fora. A gente está lá em Belo Horizonte, dentro do AUE, a gente está lá no encontro do Balaio de Saberes, lá em Florestal, a gente está dentro das universidades, a gente está dentro dos gabinetes das pessoas que nos apoiam, a gente está lá pedindo socorro, ajuda nós, porque a gente está vivendo isso, isso e isso, nós estamos passando por isso, por isso e por isso. Então, a forma que a gente encontrou, até mesmo de nos proteger, é fazendo essa busca de fora para dentro. Eu vou contar assim, bem rapidinho, gente, a questão de 1 minuto só para você entender como a gente está se fortalecendo no território. Alguma das meninas falou aí, é ocupar e fazer produção mesmo, em todos os lugares que está vago, vamos plantar comida e tal. A gente, recentemente, encaminhou um projeto. Claro que nós fizemos, a proponente desse projeto é a Rede de Intercâmbios de Tecnologias Alternativas de Belo Horizonte, que todo mundo sabe. Nós buscamos eles para dentro do território, vem para cá, ajuda nós, que tem um edital que é obrigatório contemplar Sarzedo. Escrevemos o projeto, só resumindo. E, recentemente, saiu o resultado, a gente conseguiu captar uma verba da Petrobras. E aí, nessa verba da Petrobras, a As Marias ficou rica, né? Aí As Marias começou agora a ter visibilidade. Então, a gente vai começar a fazer, já está na etapa da compra dos insumos, para a gente poder fazer a potencialização do que a gente já faz. Então, nesse espaço onde a gente está, vai ser a sede desse projeto.
E esse projeto, a verba vem da Petrobras. Quem que faz aqui no território essa questão aí? A Petrobras, gente, tem uma lagoa linda, maravilhosa, que na década de 80, 90, lá era lazer, lá era turismo, lá era lugar de pescar, era lugar de banhar. E devido ao crescimento dos municípios, começaram a jogar esgoto. A lagoa começou a produzir muito água-pés. Todo mundo sabe o que é água-pés? É compostagem, é dinheiro, é riqueza. Eles não querem limpar lá. Eles geram dinheiro dentro da água. Então, nós levamos essa luzinha no fim do túnel para a Petrobras e falou, é possível sim fazer isso. Então, o projeto, que a rede foi contemplada através da gente, né, que ela é a proponente, vai ser executado aqui no espaço, convido todos vocês para conhecer, muito em breve. E aí, a gente conseguiu se resguardar buscando a ajuda de fora, porque se a gente ficar sozinha aqui dentro, nós ia ser engolida. Então, é o que eu acho que todos nós, das redes aí, é unir mesmo, porque nós estamos dentro de um grupo que, se a gente não segurar a mão do outro, eles vêm e nos engolem. A gente tem que cuidar da gente. Nós temos que buscar os nossos para perto. A Melissa colocou muito bem aí, vamos acessar quem são esses deputados, esses vereadores, esses prefeitos, quem é esse povo que apoia a nossa causa? Vão atrás deles, trazer isso para perto de nós, junto da gente, para a gente se tornar mais forte? Que é o que nós fizemos. Agora a gente está se fortalecendo. Beleza. Dá para ouvir? Já tá. Rapidinho, ainda para responder a Rebeca, com relação aos quais seriam os desafios, né, Rebeca, que nós teremos aqui. Eu vou ficar com os grandes objetivos, desafios da própria agroecologia, sabe? Porque são desafios mesmo, e tem a ver com a questão do direito humano à alimentação, que é propriamente a promover a produção alimentar saudável e nutritiva. Esse é um grande desafio que nós temos, tá? Fortalecer a segurança alimentar e nutricional, garantindo acesso a alimentos adequados para todos, e encontra-se aí, além da segurança alimentar, a soberania alimentar, a contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades rurais e preservar a biodiversidade e os ecossistemas. Esses são grandes desafios que a produção da agricultura familiar com utilização da agroecologia são os grandes desafios que ela tem, porque através disso, de fato, a gente enfrenta, de alguma maneira, a questão da fome, a questão da desnutrição, a questão da pobreza. Então, para mim, continuam sendo os grandes objetivos e os grandes desafios da agroecologia, essa situação que eu te coloco. E eu só gostaria de realmente agradecer e já nos começar a despedir, porque a Melissa tem aula ainda para dar, tá? Gente fina. Mas se tem ainda alguém que queira se pronunciar, ela chega atrasada à aula. Pode abrir aí. Não, acho que, né, ficou bom vocês deixar o contato aí também. Então, qualquer coisa, né, a gente volta e com certeza aí o primeiro de vários, né, nós vamos articular isso aí, de fazer outros encontros e parabéns para vocês, obrigada a vocês aí. Daqui a pouco eu vou encaminhar um e-mail para vocês, em relação aos próximos encontros aí, combinado? Obrigada, boa aula, Melissa, obrigada, Silvia. Obrigada, gente, tchau. Beijo, turma, obrigada, viu? Obrigado, muito obrigado, Muito obrigada, parabéns, gente. tchau. Para a gente terminou também, Renata, ou você vai falar alguma coisa? Ô, Robson, não terminou? Eu vou mandar um e-mail. Eu estou achando que hoje eu não vou estar passando atividade, não. Eu vou colocar em relação à presença. Tá bem. Combinado? Obrigado. Obrigada Tá a bom. vocês. Tchau. Tchau.